Olá para você que acompanha a nossa programação. Nós estamos começando mais um Conhecimento da Fé. Esse programa pensado especialmente para você, focado na catequese, na partilha da Palavra de Deus, no conhecimento da nossa fé cristã. Muito obrigado pela sua audiência, você que sempre liga a sua TV nas quartas às 9h30 da noite, aos sábados ao meio-dia, para juntos partilharmos no nosso programa. Para começar esse programa, quero manifestar minha gratidão a você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno. Ligue para nós, participe, deixe o seu recado, 62-3506-9800. Sua participação é muito importante para nós. Ao iniciarmos o nosso programa, convido você à oração, pedindo a luz e a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos plenamente de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A pastoral litúrgica é o tema de nosso programa e ela tem uma função fundamental na vida da comunidade igreja. A liturgia ocupa um lugar central em toda a ação evangelizadora da igreja. Ela é o ponto mais alto para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. E para falarmos um pouco mais da importância da pastoral litúrgica na vida e na missão de nossa igreja, nós recebemos o padre Tiago Fatini Paro, ele que é das edições CNBB. Padre Tiago, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. Minha saudação a todos que nos acompanham nesse programa. Padre Tiago, que tem tido uma missão aí de apresentar o novo Missal Romano, né, a nova edição do Missal Romano às comunidades, paróquias, né, tem caminhado bastante. Isso. Nos últimos 8 anos, eu fui um dos assessores da Comissão de Liturgia da CNBB, assessorando o setor de espaço litúrgico, e pude acompanhar um pouquinho mais, né, a tradução do Missal e todo o projeto de conclusão. E agora, trabalhando na edição em CNBB, mais ainda, acompanhando de perto. Então, tenho colaborado, ajudando as nossas comunidades a compreender as poucas mudanças que tiveram, a apresentar de fato esse livro, que agora, a partir de 3 de dezembro, será utilizado em todas as nossas comunidades no Brasil. É muito importante para todos nós conhecermos e, claro, também levarmos para as nossas comunidades, paróquias, o novo Missal, a terceira edição, né, do novo Missal Romano. Isabel Cristina Araújo Alves Siqueira, catequista e também membro lá do Vicariato para a Evangelização da Arquidiocese de Goiânia. Isabel, bem-vinda, você já é sócia aqui do nosso programa, né? Sempre uma honra, fico muito feliz com os convites de estar aqui, Padre Wellington, e poder ajudar colaborar com o conhecimento da fé. Lembrando da importância da liturgia, e a catequese é fonte da liturgia, então sempre nos reportamos, sempre nos cuidamos, nós temos esse cuidado de lembrar sempre disso, que a catequese, não, a liturgia é fonte da catequese, ao contrário, a liturgia é fonte da catequese, então nós sempre temos esse cuidado, dessa proximidade, de estarmos juntos sempre da formação litúrgica também. É muito importante, até porque o Concílio Vaticano II, né, que propôs uma volta às origens, redefinindo a liturgia como o ponto mais alto e a fonte primordial da experiência de salvação, proporcionada pelo mistério pascal de Cristo, que é o Senhor e mediador da história da redenção, nos convida a vivenciar a liturgia. E, para vivenciar, a Igreja foi se estruturando no âmbito da sua ação pastoral. E quando nós falamos sobre atividade e ação pastoral, Padre Tiago, eu pergunto, né, o que é a pastoral litúrgica e para que ela serve? Né? Então, Padre Wellington e todos que nos acompanham, acho que a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a palavra pastoral vem de pastor. Então,
todos aqueles que estão inseridos em alguma pastoral se tornam responsáveis em ajudar, né, a pastorear o rebanho, né, de modo especial aqueles que estão ali celebrando o mistério da nossa paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, a função da pastoral litúrgica é ajudar os nossos fiéis, essa comunhão de batizados, a celebrar com dignidade. Então, preparando as leituras, preparando o espaço celebrativo, preparando os cantos. Então, todos aqueles que desempenham algum ministério dentro da liturgia fazem parte, compõem a pastoral litúrgica. Olhando para esse aspecto, como é que você observa a participação dos fiéis, principalmente nesse incentivo que a catequese busca fazer daqueles que são iniciados, né, no processo da vida cristã, na participação na liturgia, né? Principalmente, é claro, na pastoral litúrgica, Isabel? Na pastoral litúrgica, nós temos, né, eu posso falar assim especificamente lá da paróquia a qual servimos, existem as pessoas com mais presença, elas estão sempre lá, então estão sempre colaborando com a pastoral litúrgica, com a pastoral da liturgia. E os fiéis, de uma forma geral, sempre na nossa comunidade, têm essa disposição. Muitas vezes as pessoas chegam para as missas, o que é que eu posso ajudar? Às vezes você convida, as pessoas se sentem muito acolhidas, se sentem muito importantes quando você faz o convite. Mesmo durante uma missa que às vezes não vai alguém, né, que estava, né, preparado para chegar naquele momento, e aí você chama alguém da comunidade e essa pessoa fica muito feliz em estar colaborando, estar ajudando. E muitas dessas pessoas, elas começam a participar assiduamente da pastoral. Quando se faz esse convite, elas se sentem bem acolhidas no processo de celebração da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, fazendo a memória, né, desde todo esse processo, que a nossa liturgia nos chama a isso, a fazer memória, né, Padre? Quando nós chamamos atenção para a participação litúrgica, ainda temos um certo resquício de pessoas que usam o termo de assistir à missa, assistir a um sacramento. Como nós podemos, a partir, é claro, desse documento, né? A Sacrosantum Concílio faz 60 anos esse ano, da sua promulgação, como nós podemos incentivar e ajudar a implementar esse desejo já expresso nesse documento de uma maior participação na vida litúrgica das nossas comunidades, Padre Tiago? Acho que é uma pergunta bem interessante, porque antes do Concílio Vaticano II, nós não tínhamos de fato essa dimensão de participar. De fato, quem celebrava era o padre e o povo ficava ali, né, os fiéis rezando o seu terço, fazendo as suas novenas. Então vamos lembrar que a missa era em latim, de costa para o povo, né? Então o padre celebrava e o povo então assistia. Então só faz 60 anos dessa realidade. Muito do nosso povo foi catequizado nessa dimensão de assistir, por isso que ainda a gente tem esse resquício. E aí vem o Concílio Ecumênico Vaticano II, faz toda uma mudança dizendo nós precisamos voltar às origens, em que de fato, por conta do nosso sacerdócio batismal, do nosso sacerdócio ministerial, onde todos nós, né, participamos do sacerdócio de Cristo, todos nós somos celebrantes. O padre é um celebrante com. E aí a Sacrosanto Concílio, que é esse primeiro documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, que vai tratar e abordar a liturgia, pede essa reforma dizendo o rito precisa mudar para que fique visível, né, que todos nós somos celebrantes, né? E aí entra essa nomenclatura, né, de dizer deixar de ser meros espectadores para serem participantes, né, membros ativos dessa celebração. E aí o melhor modo, então, da gente participar é compreender o que nós celebramos. E aqui, Isabel, a melhor forma da gente compreender o que nós celebramos tem papel importante, é a catequese. Então, a catequese, num olhar mais amplo de iniciação à vida cristã, que tem essas duas dimensões, catequese e liturgia, é onde nós precisamos ser inseridos, né? E aí, não sendo muito longo, muitas vezes a missa é chata, monótona, repetitiva. E por que a missa é chata? Quem nunca ouviu falar que a missa é chata, que a liturgia é repetitiva? Mas o problema está onde? Não está na liturgia, mas está na falta de compreensão. Então, quando nós somos bem iniciados para compreender aquilo que nós celebramos, nós participamos.
Então, participar na liturgia não significa fazer algo, mas participar na liturgia significa compreender o que eu estou celebrando. Então, compreender cada rito, cada símbolo, por que o padre beija o altar, por que levantamos a mão na hora do Pai Nosso, por que ajoelhamos, né? Então, compreender, né, o significado dos ritos, tudo isso vai fazer com que a gente participe. Na partilha lá dos encontros da catequese, Isabel, você tem percebido, até mesmo na partilha com outras catequistas, que chegam as dúvidas sobre a liturgia, sobre o que é celebrado, sobre o que é feito, sobre a ação ritual da igreja, da qual nós somos convidados a participar e muitas vezes as pessoas só vão para assistir? Sim, são muitas dúvidas. E quando você abre o encontro, as pessoas, quando você, não, vamos hoje ouvir, vamos ver as perguntas. São muitas as perguntas. Justamente isso que o padre Tiago colocou. As dúvidas, as pessoas muitas vezes não compreendem. E muitas pessoas que já receberam os sacramentos, até hoje receberam os sacramentos, mas não foram devidamente iniciados na fé cristã e principalmente para os ritos. Antes da gravação, estávamos conversando com o padre Tiago a respeito do padre Gustavo Raj, de Porto Alegre, e ele deu formação para nós lá na cidade de Goiás, na pós-graduação em psicopedagogia catequética, e ele começou a formação lendo o capítulo 23 do Pequeno Príncipe, que é a conversa dele com a raposa sobre os ritos e sobre os símbolos, né? Sobre o ritual, sobre o que é cativar, sobre o que é símbolo. E ele começou a formação falando disso, para as pessoas entenderem o que é, porque muitas vezes fala-se da missa, mas não entende a importância do que é o símbolo, do que é o rito, e do que é cativar, do criar laços. Então, assim, foi muito importante, marcou muito essa formação. E por isso, aí as pessoas passam a compreender. Muitos catequistas também têm esse desafio, muitos catequistas não compreendem os ritos e a importância que é a missa e o que ela nos faz memória, né? Então, todo o processo, as partes da missa. Muito bom. Já tem o ditado que diz que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Exatamente. Então, acho que foi algo interessante que o padre Gustavo fez, porque à medida que nós conhecemos, à medida que nós nos encantamos pela liturgia, a gente participa, a gente valoriza, né? Infelizmente, boa parte do nosso povo não é iniciado, acaba indo na missa apenas para cumprir um preceito, mas com uma compreensão rasa do que significa a Eucaristia. E quando a gente descobre a riqueza do que é celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou seja, na liturgia estamos aos pés da cruz, estamos vivendo antecipadamente a Jerusalém celeste, a gente se encanta. A gente cria laços, cativa, né? Isso é muito importante. Padre Tiago, o senhor teve essa experiência como assessor de uma comissão, agora está junto às edições da CNBB. Como o senhor observa, a partir da sua experiência ali da conferência, os esforços da Igreja no Brasil para uma melhor compreensão da vida litúrgica e um melhor comprometimento com essa ação pastoral, também dos fiéis, de responsabilidade na promoção da liturgia? Acredito que a Comissão Episcopal para a Liturgia, e assim como todas as outras comissões da CNBB, tem se esforçado para chegar até as bases, né? Nós produzimos muitos documentos, muitas orientações, mas nós percebemos que falta chegar às comunidades. Muitas das comunidades não têm acesso a esses documentos. Então, é um incentivo que a gente tem feito juntamente com os bispos, né, para que eles promovam essa pastoral litúrgica em suas dioceses. E aí conversava com a Isabel há pouco que nós precisamos também ocupar um espaço nas redes sociais, nas mídias. Hoje nós temos muitos influencers que muitas vezes falam de liturgia sem compreender e acabam ensinando, né, coisas erradas ou rasas, né, daquilo que de fato é orientação da igreja. E aí, por um lado, a gente tem talvez um radicalismo, um rubricismo, por outro lado, a gente tem um exagero que a gente perde de fato a dinâmica litúrgica. Perde então, a essência, né, da liturgia. Então, nós temos nos esforçado bastante e agora estamos aproveitando a chegada da terceira edição típica do Missal Romano para que, de fato, fosse uma oportunidade da gente resgatar tudo aquilo que a teologia da Sacrosanto Concílio pede, a essência dessa participação, para que
essa terceira edição típica do missal seja, de fato, uma oportunidade de formação para o nosso povo. Perfeito. E, Isabel, quando olhamos para a vida dos nossos grupos de catequese que fazem os seus encontros, que procuram, um dos apelos desse modelo até adotado na Arquidiocese de Goiânia de iniciação à vida cristã é que a celebração da liturgia abrace os grupos de iniciados da catequese para que os ritos, para que as entregas, para que a eleição, tudo seja feito na celebração comunitária. Como fazer as pessoas entenderem a necessidade de juntar essas partes que durante tanto tempo andaram praticamente separadas, né? E aqui eu chamo a atenção para grupos que andavam separados, né? Pastoral do batismo, liturgia, catequese, música litúrgica, 4 grupos que deveriam estar confluindo para um mesmo objetivo, não é mesmo? Isso. Palavra, uma pergunta desafiadora, como fazer isso, né? Como catequista, nosso trabalho é buscar a liderança do presbítero, porque ele ajuda muito quando ele acredita nesse processo de congruência, principalmente dessas 4 pastorais que estão envolvidas diretamente no processo de iniciação. O presbítero, não tirando a responsabilidade dos outros, mas o presbítero ele tem uma importância muito grande nesse processo de liderança e de chamar as pessoas, vamos conversar, vamos entender, porque infelizmente durante 1.500 anos, até o Concílio Vaticano II, desde que o Império Romano assume o cristianismo como religião oficial do Império, até o Concílio Vaticano II, a gente vê um processo muitas vezes de separação, não de unidade da igreja. Tanto que a carta aos Efésios e a igreja no Brasil vem desde 2019, vem trabalhando as nossas formações bíblicas do mês de setembro em torno da unidade da igreja. E essa é a importância da gente buscar a unidade entre as pastorais também, porque todos nós estamos a serviço dessa unidade, da unidade de testemunhar a Trindade, de conquistar, de testemunhar a Trindade para as pessoas. E assim, as lideranças são muito importantes nesse como que você colocou. Então, é importante a gente ter, todo mundo está olhando na mesma direção. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar como a liturgia tem se estruturado nas suas pastorais e também um chamado da Igreja no Brasil para uma maior comunhão com aquilo que é ensinado pelo magistério da Igreja. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, esse programa que é feito para você, vai ao ar todas as quartas, 9h30 da noite, aos sábados, 12h, para que possamos abordar temas do conhecimento da fé e da vida de nossas comunidades. Hoje estamos falando sobre pastoral litúrgica, a vida litúrgica de nossas comunidades e paróquias. E eu tenho a alegria de receber o padre Tiago Fatini Paro, da Edições CNBB, né? Recebi uma correção aqui, que é Edições, então é da Edições. E a Isabel Cristina, catequista, que auxilia no Vicariato para a Evangelização da Arquidiocese de Goiânia. Padre Tiago, hoje o desejo de conhecer, de aprender dos grupos que realizam a liturgia, que participam dela de modo ativo,
é muito grande, isso é incontestável. Mas as pessoas às vezes buscam esse aprendizado em ambientes que estão dissociados da comunhão da igreja no nosso país. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque existem muitos blogs, sites, e principalmente da evolução, da explosão da internet para cá, nós vemos muita gente se esforçando em dar muita formação e poucas vezes preocupada em estar em comunhão ou em consonância com aquilo que a igreja emana, ensina, orienta. Como a igreja tem visto essa situação e de que forma as pessoas que buscam formação podem encontrar de forma segura, digamos, um eixo para essa partilha, essa vivência nos seus grupos? Padre Wellington, de fato, essa é uma realidade que nós encontramos, primeiramente como resultado ou reflexo, de fato, de uma falta de iniciação. Porque a partir do momento que nós não somos bem iniciados, vão ficando lacunas. E aí, dá espaço para diversos tipos de interpretação. E, infelizmente, nós temos alguns grupos que não compreenderam essa essência do Vaticano II. Pelo contrário, alguns até negam o Concílio Ecumênico Vaticano II e voltam a um rubricismo. Então, por exemplo, uma das coisas que tem alguns padres leigos na formação paralela que nós brincamos, é sobre a posição das mãos na oração do Pai Nosso. Então, se pega algo que era lá atrás, aí traz para o hoje sem contexto nenhum, e aí ensina o nosso povo, que o povo não pode levantar a mão na oração do Pai Nosso. E aí, não sei se eu já posso aproveitar essa oportunidade de ensinar, porque eu acho que... Então, vejam, na igreja primitiva, a oração do Pai Nosso sempre foi uma oração comunitária. Todos rezavam juntos a oração do Pai Nosso. Então, depois que vocês estão em casa, digitam aí na internet, no celular, ícone do orante. Vocês vão ver que a iconografia nos herdou a posição das mãos daqueles que rezavam. Então, sempre quando um ícone ia ser representado, queria se representar que ele estava rezando, se pintava com as mãos postas. Então, toda vez que vocês verem um ícone que ele está com as mãos assim, o artista quer dizer, ele estava rezando. Então, na igreja primitiva, todos que rezavam faziam essa posição de mão. Então, todos erguiam as mãos para rezar. Num determinado momento da igreja, a oração do Pai Nosso, que antes ficava ali perto do Cordeiro de Deus, da fração do pão, ele foi trazido para depois da doxologia, o por Cristo, com Cristo, e ele se torna uma oração presidencial. Então, deixa de ser uma oração da comunidade, passa a ser presidencial. Então, quando só o padre reza, só ele ergue a mão. E isso perdurou muito tempo, até o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, vamos lembrar, 60 anos atrás, como que era a missa? O padre rezava sozinho. Então, ele rezava em latim, o Pai Nosso em voz baixa, o povo não rezava. Então, só ele erguia a mão. E o Concílio Ecumênico Vaticano II, então, resgata a questão da participação, que a gente estava falando, e traz de volta a oração do Pai Nosso como uma oração da comunidade. Tanto é que tem o convite. Orai, irmãos e irmãs, oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Rezemos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Então, se é um convite para a Assembleia rezar, então todos podem e devem levantar a mão, têm direito de rezar. E por isso esse costume que vem lá da tradição da igreja de rezarmos juntos. Aí, nessa formação, se pega algo fora de contexto, por não compreender a teologia do Concílio Vaticano II, lê a rubrica, sem levar em conta o contexto histórico, sem levar em conta a teologia própria do concílio. Padre, o que é rubrica para quem está em casa? A rubrica é aquela norma vermelha que tem no livro litúrgico. Então, se vocês pegarem os rituais, então tem a parte em preto que o padre lê, as orações, que nós chamamos de eucologia, que são as orações próprias da liturgia, e aí tem a rubrica, que são orientações de como o padre deve executar aquele rito, ou de como aquele que está desempenhando o ministério deve fazer. Então, muitas vezes se pega essas normas, essas orientações, que são orientações universais, na maioria das vezes, porque é para a igreja de todo mundo, mas devem ser lidas dentro do contexto cultural e dentro da teologia litúrgica. Então, quando a gente compreende a teologia litúrgica, quando a gente compreende o sentido da oração do Pai Nosso dentro da celebração, nós vamos compreender que o nosso povo pode e deve levantar a mão.
Então nós temos que tomar cuidado, né? Quem está fazendo? Quem que está dando a formação? Qual a formação litúrgica que ele tem? Ele é formado em liturgia? Porque a liturgia é uma ciência, né? Então, eu sempre brinco, na faculdade era assim, precisava de um professor de Bíblia. Aí mandava um padre, alguém estudar a Bíblia, porque tem que ser formado em Bíblia. Precisa de um professor de direito canônico. Aí mandava lá alguém, e tem que ser alguém formado com diploma de direito canônico. Aí a hora que chegava na hora da liturgia, precisa de professor de liturgia. Vamos chamar o padre fulano ou fulano que gosta de liturgia. Gosta. Aí, ele gosta de liturgia, mas não que ele estudou, não que ele fez ciência litúrgica. E aí esse é o nosso problema, que tem muita gente que fala de liturgia, mas sem ter a devida formação. Então, acho que a primeira coisa para vocês, nós que estamos aí em casa, é ver as credenciais. Quem que está falando de liturgia? Qual que é a formação em liturgia que ele tem? Isso é importante. E aí, sempre olhar e dizer, mas, bom, esse está falando isso, esse está falando aquilo, mas o que a igreja diz? O que o documento da igreja diz? O que a conferência episcopal, através da comissão episcopal para a liturgia, diz? Essa é a voz, né, oficial da igreja. Para quem está nos acompanhando, Isabel, olhando essas realidades que a gente se depara todos os dias, tanto padres, agentes de pastoral, tem gente muito preocupada às vezes com o acidental e deixando de lado o essencial, né? Nós tivemos um professor, o padre Carvalho, falava que muita gente joga a marmelada fora para mascar a lata, porque se deixa o essencial para se preocupar com o acidental. Como a gente faz na catequese para que as pessoas compreendam o essencial? E aí eu digo do desafio do catequista, da catequista, em fazer esse processo de condução, né? De levar a pessoa à experiência da fé. Na catequese, que é o processo de educação da fé, nós buscamos, e está em todos os documentos, a essencialidade da fé. Tanto que agora no processo de iniciação à vida cristã, né, que nós estamos trabalhando na comissão, o primeiro anúncio, querigma. O primeiro anúncio, querigma, ele é a base de todo o processo. Não é que ele é primeiro e depois virão outros. Ele é o primeiro, porque ele vai continuar sendo trabalhado em todo o processo. Por isso ele é o primeiro. E é um encantamento mesmo, esse criar laços e a gente conhecer o Jesus dos evangelhos e saber o que ele veio fazer aqui. Esse é o grande desafio, né? O que ele veio fazer? Como diz o padre Carvalho, você lembrou bem, ele não veio fazer turismo, não veio passear. Veio nos contar que somos convidados e convidadas, toda a humanidade, a sermos filhos e filhas do Pai e Mãe Deus, na força do Espírito. Então, esse encantamento, e aí o que ele faz durante toda a sua vida? Todas as suas ações nos evangelhos, é nos contar como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai ser irmão e irmã um do outro, né, Padre? Então, e assim, esse processo, na catequese a gente busca isso, trazer de volta para poder a gente alinhar, se vocês querem, porque eu, quando estava conversando com o Padre Tiago anteriormente, Jesus no Evangelho de João nos procura, né, quando os discípulos do Batista começam a segui-lo, ele mesmo procura para os discípulos, o que é que vocês estão procurando? A gente começa a seguir Jesus, mas ele quer saber o que é que vocês querem comigo. Talvez eu não tenha o que vocês querem, né? Aí eles falam, não, nós queremos onde moras, né? E teologicamente, eles começaram a viver com Jesus naquele mesmo dia, né? O que é isso? Jesus mora no colo do Pai, então os discípulos gostaram do colo do Pai. Então esse é o desafio da catequese, a gente se colocar no colo do Pai e Mãe Deus com Jesus, junto com Jesus e por Jesus, né? Que é a doxologia, né? Que o padre celebra. Então... E olhando para a forma como o setor liturgia, eu não sei se a gente ainda pode falar assim, mas como a liturgia da igreja no Brasil, ela está estruturada, Padre Tiago, para ser acompanhada nas suas realidades. E aí eu digo isso no sentido de compreender, né? Cada setor ou cada parte dentro dessa estrutura litúrgica tem quem, digamos, acompanha, quem orienta, quem emana ensinamento ou interpreta documento para que a gente possa também dizer isso para quem está em casa?
Acho uma importante pergunta a gente saber como de fato está organizada a vida litúrgica no Brasil. Então, a Sacrosanto Concílio vai pedir que toda a conferência episcopal tenha uma comissão de liturgia e vai dizer que, de preferência, essa comissão tenha peritos em música litúrgica e em espaço litúrgico. Então, cumprindo aquilo que pede a Sacrosanto Concílio, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil cria a Comissão Episcopal para a Liturgia e essa comissão, então, é acompanhada por 3 bispos. Atualmente, nós temos um bispo-presidente, que é Dom Hernaldo, bispo de Bonfim, na Bahia, e depois mais 2 bispos que o acompanham, o apoiam ali, né? Ela é dividida em 3 setores, que é o setor de pastoral litúrgica, de música litúrgica e espaço litúrgico. Então, atualmente, nós temos também 3 assessores, uma para cada uma dessas dimensões. E a ideia é que essa estrutura se replique também nos nossos regionais. Então, vamos recordar que a Igreja do Brasil tem a sede em Brasília, a sede da CNBB, mas ela é dividida em 19 regionais, ou seja, a CNBB tem, podemos dizer, 19 escritórios Brasil afora que constituem ali os seus regionais, que são grupos, né, de dioceses. E ali também, nesse regional, deve ter essa estrutura da pastoral litúrgica, da comissão de liturgia nesses 3 setores. E depois isso também deve ser replicado nas nossas dioceses, arquidioceses, prelazias, né? Então, toda diocese deve ter uma comissão de liturgia com esses 3 setores que vai orientar a vida litúrgica da diocese. E aí é importante a gente dizer, e até uma novidade da Instrução Geral do Missal Romano, da 3ª edição, porque muitas vezes a gente copia as coisas de Roma. Ah, mas o Papa fez isso, a liturgia do Vaticano fez aquilo. E aí a Instrução Geral do Missal Romano vai dizer assim, a celebração modelo, né, para a igreja local é a celebração que o bispo faz. Porque a celebração do Papa é uma celebração que deve ter a cara da universalidade da igreja. Então ela vai se adaptando de acordo com os grupos que ali estão e etc, né? Então a celebração do Papa é do Papa, é algo sui generis, né? É algo específico. Agora, o modelo para a liturgia é a do bispo. Então, o bispo, seguindo as orientações da Igreja Universal, que são traduzidas pela Conferência Episcopal e transmitida para os regionais e as comissões das dioceses, né, deve orientar e nortear a vida da igreja. É muito importante. E, aproveitando a deixa, olhando para a CNBB, enquanto essa conferência que detém a responsabilidade do colegiado dos bispos, ela também busca interpretar, trazer documentos, trazer aquilo que, podemos dizer, a Edições CNBB coloca à disposição das comunidades, números que as pessoas podem ter acesso para a sua formação e a sua interpretação também. Sem dúvida, porque todos os documentos que são emanados de Roma é de responsabilidade da Conferência Episcopal de dar uma tradução oficial. Então, por exemplo, São João Paulo II, no ano 2000, ele pede e publica a 3ª edição típica do Missal. Então vejam, esse Missal que nós estamos recebendo agora não é invenção dos bispos do Brasil. Nós estamos colocando em prática um pedido, né, de São João Paulo II, que publica então a 3ª edição. E por que a importância da 3ª edição? Porque ao longo do tempo vão se encontrando lacunas, né, algumas correções precisam fazer e até enriquecimento com outras orações. Então, todo documento que se publica, inclusive agora o Missal, ele é publicado em latim para a Igreja Universal e cada conferência episcopal tem a responsabilidade de pegar esses documentos, traduzir, né, e adaptar. Então, lá na Instrução Geral do Missal Romano, por exemplo, no caso da missa, vai dizer que a conferência episcopal pode, né, inculturar, ou seja, trazer elementos próprios da cultura para que aquela missa, de fato, corresponda à realidade do povo que a celebra. Então, quem pegar o missal e tiver proximidade com o padre, vai dizer, padre, deixa eu olhar aí o missal que acabou de chegar, essa 3ª edição. Vai ver que em vários lugares vai ter um bezinho, né, para dizer que aquela oração ou aquela orientação é própria da Igreja do Brasil. E aí os bispos, então, aprovam, mandam para Roma e Roma avalia e chancela aquilo, né? Então,
é importante acompanhar. E aí nós temos vários documentos, né? Primeiramente, a própria Sacrosanto Concílio, que é o documento base hoje para a liturgia. Nós temos inúmeros moto próprio, né? Então nós temos o último moto próprio do Papa Francisco, a Desiderio Desideravi, que nos faz um convite à formação. Então a Edições CNBB publicou a tradução oficial desse texto. E aí nós temos outros livros de estudo. Nós temos o documento 43, que vai falar sobre a vida litúrgica da Igreja. Temos o Guia Litúrgico Pastoral, o Diretório Litúrgico. Então, são vários livros que a Comissão de Liturgia, através da Edições CNBB, coloca na mão, né, das nossas comunidades, das nossas pastorais litúrgicas, para que a gente possa se formar. Isabel, olhando para essa riqueza, né, dentro do espírito da catequese também é apresentado esses livros, esses documentos, claro que a partir do convite, do conhecimento também nos encontros? Sim, não tanto em relação aos encontros, mas a gente se baseia, a gente tem o respaldo dos encontros, mas na formação das catequistas e dos catequistas, nós buscamos sempre trabalhar em cima dos documentos da orientação da própria igreja, é sempre. Independente, formação bíblica, né? Então todos os trabalhos, toda a nossa formação em cima dos exegetas da nossa igreja, os documentos estamos sempre documentados, como o próprio Padre Carvalho sempre nos colocou, estejam documentados. Por quê? Porque de volta, lembrando a unidade da igreja. Então o magistério da igreja sendo objetivado nos nossos documentos. Está aqui, né, o nosso padre responsável pelas edições desses documentos no momento. Nós temos o magistério da igreja, os documentos nos levam à unidade e nos levam ao essencial da fé, ao essencial que a igreja, que é depositária de todo esse processo de fé ao longo desses 2000 anos. Esses documentos são extremamente importantes porque eles nos levam à unidade da igreja. Por isso, como o padre Tiago lembrou bem, é importante que a gente, ao se deparar com outras pessoas, principalmente na questão da mídia, das redes sociais, o fiel católico tenha sempre o cuidado de saber em que essa pessoa está se embasando, como que ela está argumentando, a partir do que ela está trazendo, porque isso é extremamente importante para o que é essencial da fé e para a unidade da igreja. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais o Padre Tiago, a Isabel falando sobre a vida litúrgica nas nossas comunidades, na igreja no Brasil. É daqui a pouquinho, fique conosco. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado pela sua audiência, você que está sempre ligadinho conosco. Obrigado por entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando nosso programa. Hoje falando sobre pastoral litúrgica, desafios enfrentados na liturgia e também do ensino dela na catequese. Conosco o Padre Tiago Fatini, da Edições CNBB, e a Isabel Cristina, catequista e membro do Vicariato para a Evangelização da Arquidiocese de Goiânia. Padre Tiago, falando sobre a experiência do ensino da liturgia na catequese, para muitos catequistas é um desafio, até porque eles também precisam
fazer a experiência, às vezes até a formação. E existe, de um modo geral, no nosso povo, uma grande boa vontade. Mas nós, sentindo essa boa vontade, vemos também que a igreja se esforça para que eles possam passar essa experiência aos iniciados e iniciadas dos encontros. Como o senhor observa esse esforço e como os catequistas, as catequistas podem fazer essa experiência do ensino da liturgia na catequese? Eu acho que é um tema importante, porque, vejam, nós ficamos 500 anos em que o povo não participava da liturgia. E, de repente, podemos dizer, da noite para o dia, agora muda-se o rito e nós precisamos aprender aquele rito porque a gente deve se envolver naquele rito. Então, por não se ter uma compreensão teológica do que se celebrava, via-se apenas uma visão do rito, ritualística, podemos dizer assim, um ritualismo vazio. E aí isso acabou entrando numa formação do pode ou não pode. Então, quem nunca disse, isso não é litúrgico, isso pode, isso não pode. Isso foi um desastre para a vida da igreja. E é uma tristeza, quando a gente chega numa comunidade, o povo fala assim, padre, como é que o senhor gosta de celebrar? Ou como é que é o jeito do senhor? O que pode, o que não pode? Né? Pode fazer isso, como que é? E aí a liturgia acaba virando gosto pessoal. Porque na maioria das vezes o pode ou não pode vem através de gosto pessoal, sem fundamentação, e aí vira um desastre. Então, muitos liturgistas começaram a pensar, como que nós podemos mudar essa realidade? E aí a igreja nos faz o convite a redescobrirmos a iniciação à vida cristã. E quando a gente vai estudar a iniciação à vida cristã, o método catecumenal, nós descobrimos como que os santos padres lá no século II, século III, século IV ensinavam liturgia. E é interessante porque nós temos a Lectio Divina, que é um método para a leitura e contemplação da Sagrada Escritura, e nós temos o método mistagógico, que é o método próprio para o ensino da liturgia. E aí nós redescobrimos isso e falamos, aqui está a chave. Então hoje nós temos trabalhado muito, e eu tenho escrevido sobre esse tema, tenho levado para os meus alunos e nos cursos que eu dou, falar, vamos redescobrir o método mistagógico. Então como que era o método mistagógico? Primeiramente, ele parte do celebrar. Então primeiro a gente celebra, uma vez que nós celebramos e conhecemos o rito, aí nós vamos compreender esse rito após a celebração. Porque muita gente acha que a missa, o padre tem que fazer uma catequese na missa. Quantas vezes eu falo de algum rito e o pessoal, padre, isso é muito bonito, o senhor tem que falar na missa. Aí faz aquela missa parte por parte, faz o rito, aí o padre explica. Isso não pode dentro da liturgia. Porque quando nós compreendemos o mistério que nós estamos celebrando, a gente não pode instrumentalizá-lo. Então nós celebramos e depois explicamos. Aí vou dar um exemplo de como fazer o método mistagógico hoje, principalmente para você que é catequista. Então, por exemplo, vou falar sobre unção dos enfermos. Como você vai falar sobre o que é a unção dos enfermos, às vezes para um adolescente, uma criança de 13, 14 anos? Na teoria é muito difícil, é complexo falar sobre doença. Ele ainda não vive essa realidade. Não vive essa realidade. Às vezes não tem ninguém doente em casa, às vezes nem pisou no hospital. Então, o que o método mistagógico nos ensina? O catequista vai lá, combina com o padre, olha, tem alguém aqui na comunidade que está doente, que precisa receber a unção dos enfermos. Aí o padre diz, tem a Dona Maria, está ali com seus 100 anos, está debilitada, mas ela consegue vir na igreja. Aí a gente conversa, combina com a pastoral litúrgica, com a equipe de liturgia, prepara a celebração da unção dos enfermos tal como é previsto no ritual, o padre paramentado, com estola branca, túnica, leitura da palavra de Deus, equipe de canto, faz a celebração do rito tal como é, a unção, e nós levamos nossos catequizandos para lá, e eles vão participar dessa celebração. Quando termina a celebração, aí naquele espaço em que aconteceu a celebração, nós vamos dizer, essa celebração que nós acabamos de participar, por que nós a fizemos? Nós rezamos para a Dona Maria, que estava frágil, doente, então essa oração foi para quê? Foi para pedir cura, foi para que Deus fortalecesse. E o padre fez o quê? O padre impôs as mãos. E o porquê que ele impôs as mãos? O que significa esse impor as mãos? Aí nós vamos na Sagrada Escritura. Aí tem lá Jesus que toca a sogra de Pedro. Jesus que impõe as mãos sobre outra pessoa. Aí depois o padre passou um óleo. Que óleo que é esse? Esse óleo é chamado óleo dos catecúmenos. Óleo dos enfermos. Por que a gente passa um óleo, unge com óleo doente?
Aí nós vamos na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, esse costume de usar o óleo como remédio, como bálsamo, para dizer que Christos, ungido do Pai, é esse nosso remédio, é esse nosso bálsamo. De tal modo que aquilo que eu vejo na liturgia, ela vai sendo compreendida na dimensão que a gente não vê, que é a dimensão espiritual. Então o método mistagógico tem esse papel, né? Primeiro a gente celebra, depois eu vou compreender aquilo que eu celebrei. E à medida que o catequista vai falando, ele vai buscando na memória o rito e a gente vai explicando. Começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido para ele. Então hoje a grande descoberta e a melhor forma de ensinar a liturgia é através do método mistagógico. Isabel, interessante, né? Muito, muito. Já deixou para a gente também elementos aí de como fazer um aprofundamento sacramental nessas celebrações, né? Então, quando o padre Tiago chegou, eu falei assim, acho que eu estava falando com a Carla, eu falei, acho que eu vou ficar caladinha, só vou escutá-lo, porque ele tem muita coisa para a gente aprender com ele. Então, esse método, a gente já tem, né, ele faz parte, né, não na questão do celebrativo, mas no método do ver, do julgar, do agir, celebrar e rever, né, que é o método da ação católica, né, que a gente vem recuperando. Então, a gente conhecer a realidade, né, para poder, na catequese, a gente entender as realidades, a partir das realidades e a gente iluminar, faz sentido. Só que agora ele trouxe um elemento importante para a gente, a questão do celebrar primeiro, né? Que é isso não invalida o método, né? Porque quando a gente celebra, como a liturgia é fonte da catequese, o processo celebrativo, e assim a gente vai induzindo e a pessoa vai entendendo. Porque quando a gente fala celebrar, isso é uma das coisas muito importantes que a gente trabalha na catequese, é tornar importante, é fazer festa. Só que é uma festa orante, né? Porque muita gente pergunta, né, padre? E as palmas durante a missa? E determinados tipos de música durante a missa? Aí volta a questão do pode, não pode. Aí a gente precisa entender qual que é o objetivo da missa, né? Nós estamos ali para fazer assim, um barulho ou é um momento orante, celebrativo, muitas vezes de introspecção, de reflexão, né, do que a gente está fazendo. Então, esse celebrar, nós estamos celebrando o quê? Né? Tornando importante o quê? Né? De novo, a essência. Jesus que nos traz o Pai na força do Espírito. E é isso que nós queremos, né? Não só trabalhar o pode ou não pode, mas uma vez que nós compreendemos o sentido do rito, nós vamos ter elementos para discernir o que convém ou não na celebração. Como você coloca na sua explicação, não sei se vai dar tempo aqui agora, mas depois pode buscar na internet, inclusive, o que é essencial e o que é o penduricalho da fé, né? Verdade. Tem muita coisa acidental aí, né? Isso. Muitas vezes. E aí a gente perde o essencial, a gente fica preso nos penduricalhos e a gente não trabalha o que é essencial. Esse é um desafio. Eu queria aproveitar a oportunidade, o Padre Tiago está com a gente. Chega à Igreja no Brasil a terceira edição típica do Missal Romano. Padre, tem muita conversa, tem muita pergunta, tem muita expectativa, tem gente pensando que é um novo missal, até a forma de dizer, né? É um novo missal, Padre? Eu pergunto, né? É um novo missal? E sendo uma terceira edição, o que muda ou quais são essas diferenças daquilo que nós já tínhamos do missal da segunda edição típica? Acho que é importante. Então vamos lá. Não é um novo missal. Pode ser uma nova publicação. O livro é novo, né? Mas enquanto missal, ou seja, rito da missa, é o mesmo. Então o que nós precisamos entender? Que lá em 1970, quando tem toda essa mudança no rito da missa, é publicada a primeira edição do Missal Romano pelo Papa Paulo VI, que vai trazer toda essa mudança da participação ativa, porque a liturgia agora se torna um reflexo da eclesiologia, de como a igreja se vê. E a liturgia é reflexo, então, dessa eclesiologia. Só que como era algo novo ali, nós tínhamos um novo missal, que não era novo na forma celebrativa, porque ela é um prosseguimento dos missais que nós já tínhamos, né? Inclusive de Trento. Mas ele foi enriquecido, a língua vernácula, então você tinha algumas novidades. Então, muita coisa passou despercebido, então ficou algumas lacunas, então precisavam algumas correções, que a gente só descobriu quando começou a usar. E aí, 5 anos depois, 1975,
Paulo VI publica a segunda edição, ou seja, é o mesmo livro, agora com complementos, correções, acréscimos. E aí esse livro demorou um tempo para ser publicado no Brasil, em português, e ele foi publicado só em 1992. Então, o missal que nós usamos hoje, ele entrou em vigor em 92. Então, se for ver, não é nem muito tempo assim. Com certeza, todo mundo que está nos assistindo já era nascido, né? Só que, à medida que você vai usando, a gente vai compreendendo, né, e vai vendo algumas lacunas, algumas más interpretações de um rito, que precisa de uma orientação um pouco mais clara. E é isso que fez o Papa São João Paulo II. Ele publica a terceira edição, ou seja, não vai mudar nada na missa, do ponto de vista ritual, ou seja, o rito é o mesmo, nós vamos começar lá com o canto inicial, saudação, ato penitencial, tudo como antes. A única coisa que vai mudar é a tradução. A tradução se adequa, está mais fiel ao latim. Então, eu costumo dizer que está uma tradução um pouco mais solene, mais orante. Depois nós tivemos acréscimos de orações. Então, por exemplo, aquele início da oração eucarística que nós chamamos de prefácio, quando nós celebrávamos um doutor da igreja, nós não tínhamos um prefácio próprio. A gente usava o prefácio dos santos ou dos religiosos, né? Aí agora a gente tem um dos doutores mesmo, né? Um prefácio que vai falar sobre a importância dos doutores na igreja. Nós tivemos alguns acréscimos de saudações, de falas que o padre pode dizer. Uma grande riqueza que nós tivemos foi o acréscimo de santos. Olha, de 1975 até 2023, quantos santos foram canonizados? O Brasil mesmo não tinha nenhum santo. Agora a gente tem Santa Dulce dos Pobres, Frei Galvão, Madre Paulina. Todos esses, então, agora estão no missal, com formulários próprios, né? Então, não mudou o missal, apenas nós tivemos uma terceira edição, ou seja, revisada, com correções, acréscimos, e ele foi, então, enriquecido. Então, podem ficar tranquilos, né? A única coisa que talvez a gente vai ter que fazer é aprender algumas respostas novas. Então, o padre que já sabia algumas orações de cor, com a nova tradução, algumas palavras mudaram. Por exemplo, na resposta do padre, quando ele dizia, eis o mistério da fé. Aí o povo podia escolher, ou anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou Salvador do mundo, salvai-nos, ou todas as vezes comemos deste pão. Sim. Agora não, agora e aí isso trazia um problema, porque o comentarista começava uma resposta, o povo outra, a equipe do canto outra, e aí para não termos mais esse problema, agora o padre vai dizer, por exemplo, mistério da fé, vai ter uma resposta. Mistério da fé e do amor, vai ter outra resposta. Então, com isso a gente vai tornando a liturgia mais celebrativa, mais fluida e fazendo com que todos participem melhor. Então, é um grande ganho que nossas comunidades vão ter ao acolher essa terceira edição típica do missal. E é uma oportunidade de levar também para os encontros de catequese esse livro, que não é um livro exclusivo do padre, né, Padre Tiago? Sim, muita gente acha que o missal é só do padre. Não, o missal ele é de toda a comunidade e, de modo especial, aqueles que estão envolvidos na celebração. Ministros da comunhão, leitores, coroinhas, acólitos. Então, pegar esse livro, levar para a catequese, quem sabe, né, pegar um prefácio ou pegar uma oração da coleta e rezar, fazer uma mistagogia, ou até uma leitura orante dessas orações, eu acho que é importante. E é importante, muito importante essa questão da nova edição, da terceira edição do missal, até para ajudar na catequese, porque muitas vezes as pessoas não têm pergunta assim, mas a igreja, por que mudou? Por que não mudou? Por que está, né, outras edições, outros documentos? Aí você vai trabalhar. A nossa igreja, né, é uma igreja feita de gente e essas gentes vão mudando, tem as realidades ao longo de 2000 anos. Então, é o ajuste às novas realidades, é a própria igreja se repensando, a própria igreja se revendo, porque às vezes tinha algumas palavras, algumas coisas que não eram tão coerentes, aí um pedacinho na tradução, né? Não, isso aqui fica melhor, vai melhorando e vai adaptando às realidades. E isso é bem importante na catequese, viu, Padre Wellington? Nosso tempo está esgotado, eu quero aqui agradecer o Padre Tiago Fatini Paro, da Edições CNBB. Padre Tiago, muito obrigado
por ter estado aqui no nosso estúdio, vindo à TV Pai Eterno, e por todas as oportunidades de disponibilidade para consulta e partilha com os nossos telespectadores. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado, Isabel, pela parceria. E é uma alegria sempre poder estar aqui partilhando. Então, agradeço o convite e numa próxima virei com alegria. Isabel Cristina, catequista do Vicariato para Evangelização da Arquidiocese de Goiânia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Padre Wellington. Muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco, né, nessa 1 hora, que passou muito rápido, e a gente espera que o Padre Tiago volte sempre. Acho que ele vai ter muito serviço aqui para poder, sempre, muito trabalho muito aqui com a nova edição, né, a 3ª edição do Missal Romano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a você pela audiência. Até semana que vem, com mais conhecimento da fé, aqui na TV Pai Eterno.